Boa tarde. O vice-primeiro-ministro Paulo Portas participa a esta hora no encerramento da primeira Conferência da Liberdade de Escolha da Escola. Este é um encontro que Paulo Portas está já a discursar. Vamos acompanhar essas palavras. Como Adelina Mar da Costa, como Mário Pinto, como Marcelo Rebelo de Sousa, como o professor Gonçalves Chapinho, entre outros. É um capítulo que não contribui para a controvérsia, pelo contrário, contribui para a nitidez. Eu não sei se toda a comunicação social tem, por exemplo, presente que a Constituição, a tão falada Constituição, diz no seu artigo 43 que é garantida a liberdade de ensinar e aprender. E completa no mesmo normativo que é garantido o direito de criação de escolas particulares e cooperativas. O problema do debate sobre a educação não é, portanto, constitucional. Eu nunca vi ninguém invocar a Constituição para contrariar a liberdade de ensino. Não o poderia fazer. Mas esclarecido isto que é relevante, ou seja, a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender, a liberdade de escolher a escola dos filhos e a liberdade do ensino particular, do ensino solidário, do ensino cooperativo e do ensino de matriz religiosa ou outra, estão garantidas na Constituição. Mas a partir daqui é preciso retirar um conjunto de consequências. A primeira é que, com muito pragmatismo e a mesma obediência constitucional, nunca esteve nem estará em causa o papel do Estado no sistema de ensino, a partir do momento em que a Constituição evita, e a meu ver bem, neste capítulo em concreto, qualquer ambição de um Estado totalitário. Porque um Estado programador da educação não é, evidentemente, um Estado que propicie uma sociedade livre. Um Estado que se arrogue o direito de programar ideológica ou culturalmente a educação não favorece a liberdade da sociedade em que se insere. O papel do Estado foi, é e será sempre muito relevante no sistema de ensino. Desde logo porque o Estado é prestador, em concorrência com outros setores, porque o Estado, entendamos, o contribuinte é financiador, e ainda porque o Estado é indiscutivelmente regulador. Nunca escaparão ao papel do Estado definições estruturantes como a natureza do Sistema Nacional de Avaliação. E eu acho que o país progrediu com o sistema de exames nacionais. Só mesmo por poluição ideológica é que se esperou tanto tempo por ter aquilo que eu acho absolutamente normal num sistema de ensino, que é ter um sistema de avaliação no final dos ciclos escolares, que implica exames nacionais e que obviamente não podem ser feitos por outrem que não o Estado. O Estado é essencial na definição das relações de autoridade entre os professores e os alunos, nas escolas e nas turmas. Não compete delegar nem transferir para outrem os normativos essenciais que definem uma relação que é uma relação de transmissão de conhecimento e que carece, por natureza, dos factos, de uma posição de autoridade. As funções de natureza inspetiva não podem ser atribuídas a mais ninguém que não seja ao Estado. A definição, como aqui foi muito bem citado agora, daquilo que é o currículo nuclear, mas não a totalidade do currículo,
daquilo que são as cadeiras essenciais de um currículo nuclear reside naqueles que recebem o mandato de definir políticas e não pode ser entregue em leasing a mais ninguém. Mas, atenção, como aqui foi dito, o equilíbrio entre ser o Estado a definir o currículo e o Estado pretender, desde logo na sua própria esfera, ter maior autonomia, implica que a definição do que é nuclear seja feita pelo Estado e que depois haja uma margem para se poder definir projetos educativos diferenciados. Já lá voltarei. Assumido que matérias como estas, para além da propriedade da maioria das escolas no nosso país, e para além da contratualização com escolas do setor privado, cooperativo ou social, residem no Ministério da Educação e na sua organização territorial, sabendo nós que o sistema é assim, só por manifesta escassez de visão é que alguém pode dizer que está em causa o papel do Estado. Tomara nós todos que o Estado exerça bem aquilo que lhe compete no setor educativo, do ponto de vista da integralidade das suas competências. Depois há uma outra questão que às vezes custa muito a perceber, que é uma pequena diferença entre o que é propriedade da escola e o que é serviço da escola. É falso, do meu ponto de vista, que garantir um serviço público de educação, que é a primeira missão do Estado, seja equivalente ou sinónimo a que todas as escolas têm de ter propriedade do Estado. Eu faço parte daqueles que acreditam numa evidência que a realidade confirma, embora algumas pessoas mais dogmáticas procurem evitar. O serviço público de educação é aquele que é prestado ao público. E o serviço público de educação que é prestado ao público é-o pelas escolas do Estado, mas é também prestado pelas escolas do ensino particular, começando por aquelas que têm com o próprio Estado subscrito um contrato de associação. Mas esta confusão deve ser dissipada. Uma coisa é a propriedade da escola, outra coisa é o serviço prestado pela escola. E pode-se prestar serviço público às famílias, às crianças e ao país, com escolas de diversificada propriedade. Também é preciso, a meu ver, clarificar o que é que significa a liberdade de escolha, tendo uma visão que eu acho que é devidamente abrangente do que é a liberdade de escolha. A liberdade de escolha existe, se existir, entre o estadual e o privado. Repararão que eu não disse o público e o privado, porque público pode ser o do Estado e pode ser o do privado, porque serve o público. Liberdade de escolha é entre escolas do Estado e escolas privadas. Mas não se esgota aí. Liberdade de escolha deve ser também entre escolas do Estado e escolas do Estado. Escolas particulares e escolas particulares. Escolas solidárias e escolas solidárias. Ou seja, o que é preciso garantir é a diversidade dos projetos educativos entre setores e dentro de cada setor. A visão estrita da liberdade de escolha isto é apenas um assunto, e já seria muito,
entre o Estado e o privado. A visão completa da liberdade de escolha é aquela que aponta para poder escolher, o que significa, evidentemente, só se escolhe quando há diferenças e, portanto, é preciso providenciar a existência de projetos educativos diferenciados, garantir que essa diferença não é cerceada, escolher entre setores e dentro dos setores da educação. Eu acho que com esta arrumação do ponto de vista conceptual é mais fácil, a meu ver, tirar algumas conclusões. E uma delas, que não é propriamente politicamente correta, o que me deixa exatamente na mesma, porque acho que nenhum de nós está aqui para pensar com correção política, está aqui para dizer o que pensa, o que é ligeiramente diferente, mas é preciso começar por fazer um reconhecimento. O reconhecimento do papel extraordinário que o ensino privado e que o ensino com contrato de associação prestou ao sistema democrático de ensino em Portugal nas últimas décadas. E não ter vergonha de o dizer. Se alguém se desse ao trabalho de saber quantas crianças portuguesas passaram pelo ensino particular e quantas crianças portuguesas passaram especificamente pelos colégios ou escolas com contratos de associação, coraria de vergonha de estar a insinuar ou afirmar que as escolas particulares ou os contratos de associação não prestaram um extraordinário serviço a milhões de crianças. Façam as contas desde o início do Estatuto e da política dos contratos de associação. E vejam quantas famílias tiveram os seus filhos com educação de qualidade globalmente garantida nessas escolas. E como é que alguém pode dizer que o ensino com contrato de associação ou que o ensino particular não prestou um relevante serviço à sociedade portuguesa? Este é algo que me parece essencial. A preservação da soberania das famílias relativamente à possibilidade de escolher a escola dos seus filhos passa, aliás, por aqui, porque só ao existir escolas do Estado não há qualquer espécie de liberdade garantida às famílias nesta matéria, e isso seria uma posição inconstitucional, nitidamente inconstitucional. Não deixa de ser, aliás, curioso o seguinte: os contratos de associação nasceram pelo reconhecimento inteligente de que alguém podia ajudar o Estado para corrigir a insuficiência da oferta territorial do Estado em matéria educativa. Que é outra coisa que eu sei que não está muito na moda na sociedade contemporânea, ter memória. Mas é saber como é que as coisas começaram. Os contratos de associação não nasceram de uma qualquer política de favoritismo. Nasceram do facto do Estado não poder garantir, num país razoavelmente atrasado, como aquele que nós éramos há umas décadas atrás, não poder garantir na totalidade do território serviço público de educação. E teve que ir procurar esse serviço junto do ensino de natureza não estadual. E por isso celebrou contratos. Negar que as coisas foram assim é desconhecer a história. Negar que isto sempre foi uma matéria consensual, fossem quais fossem os governos da era, naturalmente, constitucional e democrática, que estivessem em funções, é não perceber a história de uma parte importante do nosso sistema de ensino. Foi o Estado que pediu os contratos de associação, porque o Estado não tinha, de per si, capacidade de resposta à totalidade das necessidades educativas do país.
É também importante a transparência neste sistema, porque nós somos, provavelmente, muitos por inúmeras razões, favoráveis a uma cultura de avaliação, interna e externa. A avaliação nunca fez mal a ninguém, pelo contrário. E não conheço nenhum bom profissional que tema a avaliação. Houve aqui há uns anos atrás discussões sobre se deviam conhecer os resultados dos exames. Naturalmente, também havia discussões sobre os próprios exames, portanto era natural que também se discutisse se podiam conhecer os resultados dos exames. Eu acho que eles são integrados no seu contexto específico. O facto de hoje saber quais são os resultados escolares, que desse prisma, não mais do que esse prisma, mas esse prisma é importante, nomeadamente para a escolha das famílias e para as preocupações das famílias, o facto de saber o que é que cada um é capaz de dar, o que é que cada um é capaz de ensinar, o que é que cada um é capaz de aprender, que resultados é que cada um tem, qual é a dinâmica de um colégio ou de uma escola, é ascendente ou é descendente, é essencial para melhorar as práticas e as boas práticas. O vice-primeiro-ministro a destacar o papel do Estado nos estabelecimentos públicos e privados é o registro da participação de Paulo Portas numa conferência que está a chegar ao fim.